Minha tia se achava a rainha do mundo. Desde pequena eu aprendi uma coisa sobre a minha tia Lorena. Ela não era apenas arrogante, ela era insuportavelmente arrogante. Daquelas que chegam em qualquer lugar acreditando que todo mundo está abaixo dela. Nada estava à altura da excelência dela, nem roupas, nem comida, nem pessoas. E claro, especialmente eu nunca fui boa o suficiente. Lorena adorava dizer que eu era mediana, que minha mãe era acomodada, que nossa casa era simples demais, e que a família inteira deveria aprender com ela, a única bem-sucedida. Ela vivia falando sobre a vida perfeita, o emprego maravilhoso, o marido exemplar, os filhos geniais, a casa luxuosa, as viagens caras. Era como se todo encontro familiar fosse uma competição que só ela participava, porque somente ela se declarava vencedora. Eu cresci ouvindo isso, tentando fingir que não me afetava, mas afetava. Afetava minha mãe também, principalmente quando Lorena comparava nossas vidas com a dela só para parecer superior. Até que um dia, quando eu já tinha 24 anos, as máscaras começaram a cair, e eu estava lá para ver. Tudo começou quando minha avó decidiu fazer uma festa para reunir a família depois de anos afastados. Minha avó sempre acreditou que todo mundo merece um momento de paz. Ingênua, mas com boa intenção. Claro que Lorena chegou atrasada, e fez questão de anunciar isso alto. Desculpem, gente. O trânsito para quem mora em bairro nobre é complicado mesmo. E deu aquela risadinha forçada que só ela achava elegante. Ela veio com uma roupa chamativa, joias exageradas e um perfume tão forte que dava para sentir do outro lado da casa. Cumprimentava todos com ar de pena como quem diz, coitados vivem uma vida tão simples. Quando ela me viu, abriu um sorriso falso. Nossa, você até que está bonitinha hoje. Finalmente começou a se cuidar. A risada dela foi ainda mais irritante. Mas eu me controlei, porque eu já sabia o que estava prestes a acontecer. A festa seguiu com Lorena dominando todas as conversas, falando sobre si mesma como se fosse uma celebridade. Até que meu primo Jonas, que morava fora do país, chegou com alguém, uma mulher elegante, discreta e com um olhar atento. Era a esposa dele, e a surpresa da noite era que ela trabalhava justamente na mesma área em que Lorena se gabava há anos. Lorena vivia dizendo que era consultora internacional, altamente requisitada, referência na profissão. Jonas, com uma naturalidade desarmante, apresentou a esposa. Essa é a Ana. Ela trabalha com auditoria corporativa. A expressão de Lorena congelou por um instante. Eu percebi. Todo mundo percebeu. Mas ela tentou recuperar o controle. Nossa, que interessante. Eu também trabalho com isso. Sou especialista internacional, na verdade. Tenho clientes importantíssimos. Ana gentilmente respondeu. Ah, que ótimo. Em qual empresa você está atualmente? Talvez eu conheça. Lorena engasgou. Literalmente. Ela começou a dar voltas, falando frases confusas, mencionando empresas que nem existem mais, cargos genéricos, termos técnicos usados de forma errada. Quem conhece a área percebe na hora. Ana franziu o senho, educada, mas intrigada. Desculpa, você disse que era auditora sênior? Porque os processos que você descreveu não batem com nenhum modelo usado nos últimos 10 anos. Silêncio. Tenso. Gelado. Lorena começou a suar. Tentou mudar de assunto. Mas Ana não estava tentando humilhá-la. Ela só estava tentando entender a contradição. Só que aí veio a bomba. O marido de Lorena, sempre quieto, sempre apagado, se aproximou e, cansado de anos de encenação, simplesmente soltou. Lorena, para com isso. Você não trabalha com auditoria há mais de 15 anos. Você nem trabalha. Você vive inventando essas histórias para impressionar a família. A cara dela desmoronou na hora, pálida, tremendo, olhando ao redor como se buscasse uma saída. Mas não havia. O salão inteiro ficou em choque. Ana apenas disse, de forma impecavelmente educada. Ah, então era isso. Fiquei confusa porque nada do que você disse fazia sentido na área. Mas está tudo bem. Mas não estava bem para Lorena. Ela tentou rir, fingir que era brincadeira. Disse que não precisava provar nada para ninguém. Disse que a família tinha inveja dela. Mas ninguém acreditou. O ar de superioridade evaporou. Foi naquele momento que descobrimos que o marido dela estava pedindo divórcio fazia meses. Mas ela vivia dizendo que ele era louco por ela. Descobrimos também que ela estava endividada, que as viagens eram financiadas com parcelamento absurdo, que os filhos estudavam em escola pública enquanto ela dizia que eram alunos de elite. Tudo ruía na frente de todos. Ela saiu da festa chorando, dizendo que todos eram ingratos e que ela era vítima. E pela primeira vez na vida, minha mãe olhou para mim e disse: a verdade sempre chega. Às vezes demora, mas chega. Depois daquele dia, Lorena se isolou. Parentes que viviam puxando o saco dela sumiram. E a rainha do mundo virou apenas uma mulher comum, cheia de inseguranças, que usava arrogância como armadura. Eu não senti pena, porque durante uma vida inteira, ela pisou em todos para se sentir grande. E no final, caiu sozinha.